Olá, amigos. É interessante, quando a gente fala em filosofia medieval, é um dos assuntos mais discutidos, né, que mais aparecem dentro da produção filosófica medieval é o pecado. E um dos caras que mais falou sobre esse tema, pecado, foi Santo Agostinho. Vamos conversar um pouquinho sobre Santo Agostinho, vamos conhecer um pouquinho do pensamento dele, né? Não apenas sobre pecado, mas sobre as ideias de Santo Agostinho, que foi, sem dúvida, um dos maiores expoentes da filosofia medieval, juntamente com Tomás de Aquino. Vamos nessa? Quando a gente fala em filosofia, é lógico que o mais importante não é ficar aqui falando sobre biografias de filósofos, não é esse aqui o nosso objetivo. Mas no caso de Santo Agostinho, é interessante a gente abrir um parênteses. Trata-se de uma pessoa que realmente nunca levou uma vida, né, desde sempre, uma vida, poderíamos dizer, santificada, a ponto de ser canonizado, né, como foi posteriormente pela Igreja. Santo Agostinho nasceu na África, viveu entre os séculos 4 e 5, evidentemente depois de Cristo. E chegou a trabalhar como professor de retórica. Recebeu muitas influências na sua formação. A gente pode colocar aqui, entre essas influências aí, o ecletismo. Né? O ecletismo, conforme o próprio nome coloca, é uma espécie de mistura, né, em termos filosóficos. O ecletismo misturava ideias aristotélicas, platônicas e misturava também um pouco do chamado hedonismo. Fora o ecletismo, a gente também pode colocar assim como influência na formação filosófica de Agostinho, a gente pode colocar também o maniqueísmo. O que foi o maniqueísmo? O maniqueísmo foi uma espécie de não apenas filosofia, mas uma espécie de religião, a gente pode colocar dessa forma, de origem persa, que colocava o mundo movido por duas grandes forças, o bem de um lado e o mal do outro. A gente vê que, basicamente, isso é a ideia central aí, do cristianismo, né? E também, se você for voltar um pouquinho mais, do próprio judaísmo. Tá? Então, nós tivemos essa influência do chamado maniqueísmo sobre a formação intelectual e filosófica de Agostinho. A gente pode citar aqui também o ceticismo. Ceticismo, o que foi? Fez parte do contexto da filosofia clássica grega. Os chamados filósofos céticos eram filósofos que questionavam muito o racionalismo, né? Questionavam muito a ambição, o interesse da filosofia clássica em se chegar a verdades absolutas. Os chamados filósofos céticos, a gente pode citar aqui Gorgias, Protágoras, eles afirmavam que seria impossível se chegar a verdades absolutas, definitivas, universais, né, que eram a grande meta da filosofia clássica, simplesmente por quê? Porque eles entendiam que haviam dois grandes obstáculos. A razão, que operava de forma diferente de indivíduo para indivíduo, e os próprios sentidos. Né? Quando eu falo em sentidos, eu falo em visão, audição, né? Que podem nos enganar, né, efetivamente, quando a gente absorve a realidade à nossa volta. É aquela história, nem tudo que eu vejo é o que eu acho que estou vendo, nem tudo aquilo que eu ouço é aquilo que eu penso que estou escutando. Então, assim, os filósofos céticos tinham essa posição. Isso acabou influenciando o pensamento de Agostinho, a gente vai ver. Tá? A gente pode citar também, entre essas influências, o neoplatonismo. Quando eu falo em neoplatonismo, eu me refiro a pensadores, evidentemente, posteriores a Platão, que fizeram uma espécie de releitura, né, de Platão. No caso de Agostinho, teve especial ênfase a chamada teoria das ideias, né? A teoria das ideias de Platão. Platão tinha um desprezo sobre qualquer tipo de conhecimento advindo das nossas experiências sensoriais. Ele afirmava na existência de ideias. Qualquer
realidade material deveria ser questionável, ou qualquer tipo de conhecimento oriundo, né, da nossa experiência com essa realidade sensorial deveria ser questionado. Aí ele colocava assim: as ideias são inquestionáveis. Tá? Agora, as opiniões, o que ele chamava de filodoxia, elas são profundamente questionáveis. Jamais deverão ser tomadas como realidades, sim como sombras. Ele faz uma referência, evidentemente, aí, né, àquela alegoria do mito da caverna que a gente já comentou aqui. E, evidentemente, a maior influência exercida sobre o pensamento agostiniano foi o cristianismo. Tá? Agostinho ele tomou contato com o cristianismo através de Santo Ambrósio, né? Seria Santo Ambrósio, que seria posteriormente canonizado. Agostinho levou uma vida desregrada, né? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Não foi nenhum exemplo. Tá? Ele errou muito, levou uma vida muito errante, errática, né? Seria melhor dizer. Isso tudo é muito relatado no livro Confissões. É o livro que eu mais gosto de Agostinho. Tem Confissões e Cidade de Deus. São os dois livros assim, mais conhecidos dele. Em Confissões ele relata o processo dele de conversão, né, os erros que ele cometeu. Ele teve filhos que ele não assumiu, filhos ilegítimos para as leis daquela época, e só foi se converter aí depois de mais de 30 anos. Tá? Foi convertido principalmente por causa da influência da mãe dele, que posteriormente também seria canonizada aí pela igreja, né? Santa Mônica, como ficou conhecida. Então, assim, depois do processo dele de conversão, ele produziu muita coisa importante dentro da filosofia cristã. E é colocado aí ombro a ombro com o tomismo, né? Com Tomás de Aquino, que foi assim, o grande nome da escolástica. Quais eram os pilares do pensamento de Santo Agostinho? É isso que a gente quer colocar para vocês agora. Tá? Um ponto importante. Ele falava muito sobre a supremacia da alma sobre o corpo. O que ele colocava? Né? A alma ela foi criada, né, por Deus para ser colocada acima do corpo. Ela é muito maior do que essa parte material que compõe o ser humano. Tá? Então ele dizia, ela deve estar sempre, né, acima de qualquer coisa ligada ao corpo, tá? Principalmente a questão dos desejos. Aí ele faz, né, uma referência àquela que seria a via que nos levaria ao pecado, exatamente os nossos desejos. Então ele batia muito nesse ponto aí, tá? Essa supremacia, essa ascendência da alma sobre a matéria, da alma sobre o corpo. Falava também na questão da predestinação. Ele dizia que haviam pessoas eleitas à salvação, né, e outras que estariam destinadas à perdição. Então, essa ideia, inclusive, viria a influenciar o pensamento de Calvino, né, um dos nomes aí do movimento de reformas religiosas, que fez lá a reforma na Suíça. Calvino pegou essa ideia de Santo Agostinho, e aprofundou isso aí, adaptou, né, à sua teologia, mas ele defendia basicamente essa ideia, de que existe a predestinação, existem aqueles que são eleitos e aqueles que não são eleitos. Quer dizer, na visão agostiniana, quem seriam os eleitos? Aqueles que colocassem a alma, né, acima do corpo, né, que exercessem de fato a sua fé. E essa fé estaria ligada a essa precedência, né, da alma em relação ao corpo. Então a predestinação, ela muito antes aí do Calvino, né, com o movimento de reformas posterior ao século XV, o Chico já falava nisso aí. Né? E é interessante que houve uma polêmica aí entre essa ideia da predestinação de Agostinho e a ideia do pelagianismo. Tá? Pelagianismo foi uma doutrina, né, criada por Pelágio, que acabou sendo aí até excomungado. Né? Pelágio defendia a ideia da salvação através das boas obras. Agostinho bateu de frente com isso aí. É interessante que essa ideia
da salvação via, né, também boas obras foi defendida por Tiago, né? São Tiago, né, conforme a gente diz aí no jargão aí cristão católico. Então a salvação ela seria produto não apenas da fé, mas também das boas obras. Agostinho ele acabou vencendo essa polêmica, né, com o pelagianismo. Tá? E assim, o ponto assim que a gente poderia utilizar para finalizar essas bases do pensamento de Santo Agostinho seria a questão do pecado. Né? É uma pergunta que a gente se faz frequentemente. Por que existe o pecado? Por que existe o mal? Por que existe, né, tanto pecado no mundo? Né? Se Deus existe, como Deus permite esse tipo de coisa? Né? É um tipo de questionamento que a gente faz com muita frequência, todo mundo faz, religioso ou não, né? Praticante, como se diz, né? ou não, essa pergunta é feita com frequência. Tá? Então, de que forma Agostinho explicava a existência do pecado? Tá? Então, ele explicava exatamente a partir da lógica de que, né, o ser humano, em função do livre-arbítrio, né, Deus foi tão bom, né, ele colocava isso para o homem, que lhe deu a liberdade, lhe deu o livre-arbítrio. Né? O homem, em função desse exercício da liberdade, ele acaba invertendo a coisa, né? E colocando a matéria acima do espírito, o corpo acima da alma. Tá? Então ele faz escolhas em função dos desejos que tem, e a gente aqui fala nos desejos num sentido muito amplo, e aí o resultado disso é o pecado. Né? Então o pecado não existiria, segundo Agostinho, né, por culpa de Deus. Né? Ele resulta da liberdade humana, né, que resultou do amor que Deus teria pelo homem, que, né, deu-lhe o direito de escolher. Tá? Tem uma frase muito interessante, só para a gente concluir, de Agostinho, né, que diz assim: crer para compreender, compreender para crer. Existiria uma espécie de relação dialética, né, entre a fé e a compreensão. Tá? Então, essa compreensão da realidade como um todo, né, essa frase assim, ela coloca bem claramente a posição de Agostinho quando se fala no debate entre razão e fé. Né? Agostinho foi um dos pioneiros aí da chamada filosofia patrística. Né? Os filósofos patrísticos eles se preocuparam em associar, conciliar a filosofia pagã grega com o cristianismo. O objetivo era exatamente explicar racionalmente a fé. A fé seria possível de ser explicada racionalmente, de forma lógica. Então, os pensadores patrísticos fizeram exatamente isso. Né? Buscaram inspiração na filosofia grega clássica, que eles chamavam de pagã, né, para, através dela, explicarem racionalmente questões como a alma, né, a ressurreição, tá? E essa supremacia da fé sobre a razão. Tá? Então ele dizia, é preciso crer para compreender, né? Ou precisa ter fé para compreender. Tá? E é preciso, né, uma vez que você tem fé para compreender as coisas, uma vez que isso acontece, você vai voltar a crer, porque Deus seria, né, superior a essa razão pagã, né, difundida aí pela filosofia clássica, pelo pensamento clássico pagão grego, né, conforme ele colocava. Okay? Então é isso aí. Tá? Eu acho que seria importante que você dividisse esse vídeo aí com seus amigos. Tá? É um assunto que vai fechar aqui esse nosso ciclo de vídeos sobre a filosofia medieval. Tá? E fica atento aí, porque Santo Agostinho de vez em quando está aparecendo aí no vestibular. Tá? Eles pegam fragmentos ou de Confissões ou de Cidade de Deus, tá? Para fazer exatamente uma referência aos fundamentos do pensamento filosófico medieval. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.